Juiz Dredd Essencial, volume 3. É o Juiz Morte, o principal inimigo, o mais brutal, que está mais à altura do Juiz Dredd. Porque é um Juiz Dredd, só que ainda mais doido, mais temível e mais violento. E o espírito, enfim, ele é muito mais foda do que o Dredd, o Juiz Morte. Então vamos ver o que tem nessa edição agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje é pra falar de Juiz Dredd. Eu adoro o Juiz Dredd, não sou fascista porque eu sei interpretar aquilo que tá aí. Então se você sabe interpretar, você sabe que aquilo que tá no Juiz Dredd, aquilo que tá no Justiceiro, é uma crítica àquilo que ele tá fazendo. Mas aqui no caso do Juiz Morte, é uma crítica muito mais forte, porque o Juiz Morte, o que ele tem, o que ele faz, o que ele torna tão diferente assim seu Juiz Morte? Ele já acabou com a vida de todo um planeta. O que aconteceu? Então, ele veio de uma dimensão em que o crime, né, os juízes chegaram à conclusão de que o crime é feito pelas pessoas vivas. Então, tem que matar todo mundo. Ah, é isso aí. Então, é o auge da doideira fascista. Você que gosta dessa palavra, um abraço para Alexandre Link. Enfim, Juiz Dredd Morte. Vamos dar uma olhadinha dentro dessa edição para depois a gente ir mais a fundo nela. Vamos ver o que tem aqui dentro, então. Juiz Dredd versus Juiz Morte, tá? Então aqui tem os autores, é o John Wagner e o Brian Bolland, mas tem mais uma galera aí que participa, tá? Tem o Alan Grant também, que é um nome um pouquinho mais conhecido. Bom, essa coleção aqui essencial, vocês já devem estar habituados, ela é no formato magazine e ela traz, então, as grandes histórias do Juiz Dredd. O Juiz Morte é o maior inimigo do Dredd, assim, dá pra se dizer isso por causa que é um cara que vem recorrente, tem até arcos próprios, histórias próprias, até saiu aqui no Brasil um encadernado, antes desse já tinha saído um encadernado falando sobre aquele mundo ali deles. Bom, aqui vai mostrar então a origem dele, vai mostrar bastante histórias dele, não tenho certeza se tem tudo, mas tem as principais, certo? Aqui nós temos a primeira aparição dele, já é desenhado pelo Brian Bolland. Daí, o que é o Juiz Morte? Ele vem de um universo em que os juízes avançaram tanto ali na sua lei, que eles perceberam que quem não cumpre a lei são os vivos. Então, quem tá vivo é um criminoso, sabe? Daí eles matam todo mundo. Essa é a moral do Juiz Morte. E daí ele vem pro universo do Juiz Dredd, aqui, sobre circunstâncias estranhas, e ele vai então causar esse mal aí, causar essa loucura toda que tinha lá na dimensão dele. É que um papel bem importante nessa saga é a juíza Anderson. Eu já passei aqui algumas páginas aqui que tem ela. Ela é controlada pelo Juiz Morte em certo momento, porque justamente ela é uma psíquica, né? Ela é da divisão psi, ela tem poderes psíquicos, e o Juiz Morte se aproveita disso para dominar ela, fazer algumas coisas aí com ela. Bom, daí, aqui quando termina essa primeira história, ela até vai presa, né, por causa que o Juiz Morte estaria dentro dela. É um pequeno spoiler, mas enfim, como que estamos mostrando, né? Mas aqui temos uma página muito bonita que é a entrada, né, a aparição dos outros 3 juízes. Tá? São 4 juízes, tá? É tipo os Cavaleiros do Apocalipse. Então eles são o Juiz Morte, Ruína, Fogo e Medo. São os 3, tá? E claro, né, o Morte que já foi falado. Aqui tem uma outra arte que eu acho espetacular, que reúne os 4 juízes, tá? Que essa é a grande sentença, né? A cidade é culpada, seu crime é a vida, a sentença é a morte. Que é essa a grande treta aí, então,
do Juiz Morty e dos seus amiguinhos. Aqui, como vocês podem ver, então, esse aqui é o Fogo, esse aqui que tem um capacete muito irado é o Medo, esse aqui é a Ruína e o Morty. Tá? Bom, eles vão atacando as pessoas, tem um lugar específico aí que eles atacam, que daí depois também vai ser, como é que se diz, meio que mal assombrado, digamos assim. Essa cena aqui também é clássica, contemple o punho de Dredd, quando que ele enfia a mão na cara do Medo. O embate entre eles aqui é bem legal, assim, é bem foda. É meio massa velho, assim, mas é um massa velho mais estilo inglês, né? Como que é o caso aqui das histórias do Dredd. Enfim, terminada essa primeira batalha ali, que na verdade já foram 2 batalhas aí, ou mais, aqui nós temos uma história que é da Anderson, da divisão Psi, em que ela volta a confrontar o Juiz Morty. Como que ela teve essa ligação com ele, então até alguns policiais têm medo dela por causa dessa ligação, e ela acaba sendo assombrada pelo Juiz Morty, por este universo de destruição e tal. Ela sempre acaba confrontando eles, e daí tem essa história que é específica da Anderson, tá? Até tem o Juiz Dredd em algum momento aqui, mas é ela lidando com os monstrinhos ali da dimensão da morte. É uma história mais longa, tá? E por fim, daí nós temos aqui esse arco que é daí do Dredd, que tem a volta da morte. Essa arte aqui, do Alex Ronald, é muito boa. Tá? É um espetáculo essa arte aqui. Esse cara aqui, bem estilo Moebius, assim, esses caras aí mais europeus franceses, né? Esse estilo aí mais de linha clara, e sei lá o que é o nome disso aí. Enfim, daí depois nós temos uma outra historinha. É que assim, daí aqui tem algumas historinhas que não é, na verdade, o Juiz Morty, é alguma coisa parecida. Um cara meio que transtornado, virando ele. E, enfim, daí nós temos essa história final aqui. Cara, isso aqui é uma coisa recorrente na Dredd, no 2.6D, na Dredd Magazine, enfim, que é um jogo, tá? Isso aqui é um jogo de RPG do Juiz Dredd. Daí ele vai dizer assim qual que é a tua missão, o que tu tem que fazer, e daí tu vai lendo e meio que jogando. Cara, não sei se vocês gostam disso, eu acho interessante, é legal, assim, daí vai ler a história aqui, daí vai dizer assim, se você quer arrombar a porta, vai para o quadrinho tal, se você quer ir para o outro andar, vá para o quadrinho tal. E daí a história vai se passando aí conforme você escolher. Isso aqui é um negócio que existe bastante nas histórias da 2000AD, né? Existem várias histórias que mostram coisas semelhantes com isso, esses joguinhos aqui, essas coisas. É legal, cara, é um negócio diferente, deve fazer sucesso porque tá sempre tem alguma coisa assim. E por final, daí tem as galerias de capa. Show de bola? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o conteúdo disso aqui. Visto! Então o que nós temos aqui? Então são grandes histórias aí, são as principais histórias, provavelmente, né? Não sei se tem todas as histórias do Juiz Morty, acho até que não, por causa que eu já vi ele em outras ocasiões aí, mas aqui tem o principal, o cerne do personagem, aquilo que tem de melhor do Juiz Morty, as primeiras aparições, que é o que interessa, né? Então, como eu falei anteriormente, ele acabou com a vida lá no planeta dele e ele conseguiu dar um jeito de vir para nossa dimensão e trazer essa justiça dele, que é simplesmente exterminar com a vida de todo mundo, porque quem tá vivo é que comete crime. É bem doido, assim, mesmo o Juiz Dredd na potência, e isso torna um inimigo muito fatal, porque ele realmente não tem limites. Ele é meio que um espírito, na maioria dos casos, né? Ele vem como um espírito, e inclusive quando que ele vem com seus outros 3 amiguinhos aí, o Fogo, Ruína e
o medo, então todos eles juntos aí, os quatro, que são praticamente os quatro cavaleiros do Apocalipse, os quatro juntos aí, eles causam muito impacto em toda a sociedade, em toda a Mega City 1, e sempre tem o Juiz Dredd aí atrás dele, e muitas vezes, né, e como vocês viram, tem até a história solo da Juíza Anderson. Se você nunca leu nada do Juiz Dredd, não tá habituado com esse personagem, não se preocupe, dá pra entender só lendo essa HQ aqui. Mas se você já viu o filme do Juiz Dredd, e eu tô falando daquele que vale, que não é o do Stallone, apesar do Stallone valer muito, o filme do Juiz Dredd dele não é o que vale é o do Karl Urban. Aquele filme aí, que é mais recente, ele tem a Juíza Anderson. Então você já conhece ela a partir daí, se você caso tenha visto o filme é uma adaptação decente, né, desse universo Juiz Dredd. Claro que no quadrinho é tudo mais exagerado, é mais doido, mas já dá para entender que a Juíza Anderson ela tem poderes psíquicos e justamente por causa disso que a torna mais suscetível aos poderes aí, né, esse poder astral, essa doideira de invadir as mentes das pessoas, que é peculiar deste Juiz Morte e dos seus asseclas aí também. Tanto que é por isso que a Juíza Anderson tem assim as histórias aí que vocês viram, que é o arco maior aqui dentro, inclusive, é da Juíza Anderson contra o Juiz Morte. É um quadrinho muito bem escrito, né? Mesmo não sendo do Juiz Dredd, é dentro do mesmo universo, é bem coeso com as outras histórias e é bem, assim, no mesmo nível das demais. E aqui é um quadrinho em alto nível. Eu gosto muito das histórias aqui do Juiz Morte. Para mim, a parte do Juiz Dredd que é mais, as histórias são bem legais, assim, que eu gosto mais, eu particularmente, é justamente essas que são desenhadas pelo Brian Bolland, né, que é o cara que fez a Piada Mortal. Acredito que todos os autores do Juiz Dredd, eles cresceram sua régua com o tempo, e quando que chegou o Bolland, tudo tá bem nivelado, tá bem inventivo, bem interessante, e é o caso aqui dentro do Juiz Morte. Tem outras histórias que não é essas desenhadas pelo Bolland, mas todas elas também são muito boas, e essa última história aí, que tem essa arte um pouquinho diferente aí, também ela é muito bem desenhada, bem linda, e tudo mais. Então, caso você ainda não tenha pego, tá esperando uma promoção, cara, bota aí na sua lista, vale a pena. Juiz Dredd Essencial, qualquer uma das edições tá bem legal. Se fosse para pegar qualquer uma, eu poderia dizer para pegar qualquer uma, porque todas elas são muito boas, tá? Eu acho que só a Guerra do Apocalipse, ela precisa ter um pouquinho mais de experiência no Juiz Dredd. Então, se você pegar América ou o Juiz versus o Morte aqui, né, o Juiz Dredd versus o Juiz Morte, acho que as duas são melhores para introduzir. Depois, Guerra do Apocalipse, com certeza, também é um grande arco. Só precisa ter um pouco mais de conhecimento. Tem um vídeo desses materiais aqui, vou deixar aqui nos cards, dá uma olhada aí. Conheça Juiz Dredd, personagem bem interessante que vale a pena conferir. E era isso por hoje. Um forte abraço e tchau!